Foi publicada a Resolução 72, do dia 13 de outubro de 2020. Essa resolução dispõe sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas do pessoal docente ao quadro do magistério. Eu começo hoje uma série de vídeos tirando dúvidas sobre os artigos que trata essa resolução. Não sai daí que depois da vinheta tem o primeiro tema. Fala galera, Thiago na área para mais um vídeo aqui no seu canal, o nosso canal de informações, e hoje começando uma série de vídeos sobre a Resolução 72, a resolução que dispõe sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas. Essa resolução ela tem 36 artigos, então eu separei alguns temas que geralmente geram dúvidas na galera para que a gente possa conversar um pouquinho e tirar algumas dúvidas sobre o que diz essa resolução e de que forma que a gente pode tentar entender melhor o que está disciplinado ali. Hoje, inicialmente, nesse primeiro episódio, eu vou falar sobre a classificação de titulares e categoria F. Esse assunto ele está no item 3, que é da classificação, e é o artigo 5º que começa disciplinando sobre esse assunto. Então, para participar, o artigo 5º ele diz que para participar do processo de atribuição de classes e aulas, os docentes titulares de cargo e não efetivos serão classificados em nível de unidade escolar e ou diretoria de ensino, observando-se o campo de atuação, a situação funcional e a habilitação, e considerando o tempo de serviço prestado no respectivo campo de atuação no Magistério Público Oficial do Estado de São Paulo, com a seguinte pontuação e limites. A. Tempo na unidade escolar, 0,001 por dia. B. No cargo ou função, 0,005 por dia. E C. No magistério, 0,002 por dia. Esses três itens eles são levados em consideração. Vale um destaque que se você, por exemplo, está em outra unidade, designado pelo artigo 22, você não tem computado o tempo de casa, como a gente chama, o tempo de unidade escolar, porque você está em outra unidade prestando serviço. Então, você só vai contar esse tempo na unidade em que você está efetivamente trabalhando. Para titulares de cargo, o certificado de aprovação do concurso público de provimento do cargo de que é titular vale 10 pontos. Então, se você é titular de cargo, tem que constar 10 pontos lá na sua pontuação. Para docentes ocupantes de função atividade, categoria F, com participação naquela provinha que tinha até o ano de 2013, quem conseguiu ser aprovado em uma dessas provas, se conseguiu o índice mínimo, tenha somado 2 pontos e 1 ponto para quem não alcançou os índices mínimos. Ambos são computados uma única vez enquanto permanecer na condição de categoria F. Então, se você fez a prova 2, 3 vezes, não vai contar essas 2, 3 vezes, ela conta só uma vez. Se obteve o índice mínimo 2 pontos, se não obteve 1 ponto. O certificado de aprovação em outro concurso também vale 1 ponto por certificado até o máximo de 5 pontos. E o diploma de mestre, 5 pontos, e diploma de doutor, mais 10 pontos. Então, esses são os itens que constam para que você some a pontuação da sua classificação. Para os docentes que se refere à linha B do inciso 2 desse artigo, consideram-se também índices alcançados mediante o aproveitamento de no mínimo 50% da prova de promoção por mérito, bem como aqueles decorrentes da nota da prova do processo seletivo simplificado somado aos pontos de experiência na função. Então, se você fez a prova do mérito, você é ocupante de função atividade, também tem uma somatória, né? Se você teve aproveitamento no mínimo de 50% na prova de promoção por mérito, acertou metade das perguntas, você também soma 1 ponto. A classificação dos titulares de cargos inscritos para designação no artigo 22 dar-se-á em nível de diretoria de ensino. Então, você é classificado na unidade, mas tem a classificação na diretoria de ensino para todos aqueles que optarão pelo artigo 22. O tempo de serviço do titular de cargo de professor ou de educação básica 1 e 2, professor de educação básica 1 e 2, quando trabalhado em campo de atuação diverso, compondo a respectiva jornada de trabalho docente, ficará
caracterizado como tempo de serviço no próprio campo de atuação no cargo ou função. São dois campos de atuação, PEB 1 e PEB 2, Educação Básica 1 e 2. Quando você trabalha em campo diverso, compondo a respectiva jornada de trabalho, fica caracterizado como tempo de serviço no próprio campo de educação. Então, vamos supor que você é PEB 1, mas você tem uma formação como PEB 2. Você tem atribuído as suas classes, a sua classe, trabalhando com aquela classe, e você completa com arte, por exemplo, com PEB 2. O tempo vai ser computado no campo de atuação do vínculo, que é PEB 1. A contagem de tempo e serviço na unidade escolar, também no Ministério Público, incluirá os períodos trabalhados em funções e atividades anteriores ao ingresso, desde que exercidos no mesmo campo de atuação docente. Então, se você é efetivo e trabalhou como F, trabalhou como O, você tem experiência no Estado, no vínculo com o Estado, vai ser computado se for do mesmo campo de atuação. Então, se foi PEB 1 e você passou no concurso para PEB 1, conta para PEB 1. Se foi PEB 2, passou PEB 2, mesma coisa. E o tempo de serviço docente tenha sido trabalhado em afastamentos, designações de qualquer título, desde que autorizado sem prejuízo de vencimentos e nas nomeações em comissão, bem como o tempo exercido junto a convênios de municipalização, que acontece muito no interior, será computado regularmente para fins de classificação no processo de atribuição de classes e aulas. Ou seja, se você foi designado ou foi afastado em outro órgão, desde que autorizado, você tem computado esse tempo de experiência, com exceção do artigo 22, que o cômputo é diferente, como eu já falei. A unidade escolar ocorre na sede de exercício, tá? No caso do artigo 22. O tempo de afastamento com prejuízo de vencimentos ele não é computado para nada. Ainda, o artigo 7º fala que será considerado o título de mestre ou doutor apenas o diploma que seja correlato ou intrínseco à disciplina do cargo. Então, eu sou professor de Educação Física, fiz um mestrado em Gestão de Políticas Públicas. Como não é inerente ao meu cargo, ele não conta para a pontuação. Para frente de classificação em nível de diretoria de ensino, destinada a qualquer etapa do processo anual de atribuição, será desconsiderada a pontuação referente ao tempo de serviço na unidade escolar. Então, você vai contar pela demais pontuação, exceto o tempo de escola. Na contagem de tempo de serviço para atribuição, serão utilizadas as mesmas deduções que aplicam-se para a concessão de adicional de tempo de serviço, sendo que a data limite da contagem de tempo é sempre o dia 30 de junho, precedente do ano de referência. E em regime de acumulação remunerada, o docente não poderá utilizar o tempo de serviço em qualquer campo de atuação prestado de forma concomitante. 5. Em casos de empate, tem os critérios, que é a idade igual ou superior a 60 anos, maior tempo de serviço no Magistério Público Oficial da Secretaria da Educação, maior número de dependentes, maior idade para inscritos com idade inferior a 60 anos. O tempo de serviço prestado em unidade escolar diversa da unidade sede de classificação, referente ao exercício para complementação de jornada de trabalho ou carga horária, ou ainda em situação de designação, será computado exclusivamente na unidade de classificação, excetuando-se as designações pelo artigo 22, cujo cômputo de tempo referente à unidade escolar ocorre na sede de exercício. Os tempos de serviço prestado pelo docente em regime de acumulação deverão ser sempre computados isoladamente para todos os fins, inclusive para classificação, e a classificação final, utilizada na atribuição, permanecerá válida para as atribuições durante todo o ano letivo. Então, esse artigo 26 é o artigo que trata sobre a classificação dos docentes efetivos, categoria F. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário, que eu tento trazer a resposta para vocês o mais breve possível. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu joinha, compartilha, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Esse conteúdo foi o primeiro vídeo tratando sobre a Resolução 72. Se vocês tiverem dúvidas sobre outros artigos, se vocês quiserem sugerir, não deixem de comentar aí, sugerindo quais os temas e quais os artigos que vocês têm dúvida, ou falam um assunto referente à atribuição que eu vou buscar lá na resolução e trazer a resposta para vocês. Esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!